Olá, boa noite a todos. Vamos começar agora mais uma live do Grupo Tribuna no nosso canal no Instagram, @Tribuna Santos. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre como Portugal está enfrentando essa pandemia e também como está se preparando para essa retomada à volta à normalidade. Para a gente falar um pouco sobre essa realidade portuguesa, a gente vai receber aqui um jornalista santista que é colaborador do jornal A Tribuna. Ele assina quinzenalmente a coluna Conexão Portugal, falando um pouco sobre a realidade em Portugal, em terras lusitanas, como é que os brasileiros vivem lá, e traz uma visão de um profissional de Santos sobre as terras lusitanas. Ele quinzenalmente fala sobre isso no Jornal A Tribuna, e na última edição da sua coluna ele falou um pouco agora como o país está se preparando para essa volta à normalidade. Daqui a instantes ele deve estar entrando aqui no nosso live para falar um pouco sobre essa realidade. Vamos aguardar aqui a chegada dele. Em instantes ele já vai estar conosco. Luiz, Olá, tudo bom? bem? Boa noite. Boa noite, deixa eu só regular o volume aqui rapidinho. Claro. Oi, pode falar. Tudo bom, Luiz? Mais uma vez é um prazer ter a tua participação aqui numa live do Grupo Tribuna. Você já participou de um vídeo que a gente fez para o site da tribuna.com e agora a gente participa numa live falando aí para o nosso público que está assistindo, o pessoal que acompanha o canal de A Tribuna no Instagram, as novidades sobre Portugal e como Portugal está enfrentando, está se preparando para essa retomada da volta. A gente pode falar de volta à normalidade. Olá, boa noite a todo mundo que está assistindo essa live. Desculpa a iluminação, não sabia que estava tão escuro aqui. Assim. Portugal tenta voltar agora à normalidade, se é possível dizer assim. O presidente, José Rebelo de Sousa, ele decretou 3 estados agora que Portugal começa a seguir a partir de amanhã. Nesse primeiro estado, vão abrir as pequenas empresas, as lojas até 200 metros de quadrados, os pequenos comércios e essas lojas. Cabeleireiros e barbearias também vão abrir, lojas de carro, que mais? Bibliotecas e arquivos, balcões de atendimento ao público, loja do cidadão, que é o Poupa Tempo aqui de Portugal. Livrarias também vão poder abrir a partir de amanhã. Depois, essa fase demora 15 dias, na verdade, deixou de ser estado de emergência para passar a estado de calamidade pública. A segunda fase começa dia 18 de maio. No dia 18 de maio, já vão poder abrir as lojas até 400 metros quadrados, já vão poder ter alguns espetáculos e eventos culturais, e começam a funcionar os cafés e restaurantes. Esses até então são os mais afetados, mas sempre com distanciamento social mínimo de 2 metros de mesa para mesa, sempre com equipamento de proteção, vão ter uma série de medidas, o uso de máscara vai ser obrigatório em todos os comércios e transportes públicos, tem uma série de medidas que serão tomadas a partir de amanhã. Mas vale lembrar, como o próprio presidente disse, não quer dizer que o vírus está curado, não quer dizer que tem uma cura para o vírus, que o problema está resolvido. É só um método para começar a sair dessa quarentena, que já dura bastante tempo aqui em Portugal, e vão ser analisados como é que vai ser o dia a dia do número de casos de coronavírus durante esse tempo. Se por acaso tiver uma subida muito grande, aí eles voltam para o estado de calamidade e volta tudo a estaca zero de novo. Ou seja, uma reabertura gradual. Isso, é gradual. Sempre percebendo exatamente como a sociedade vai reagir, não é? Isso, vai ver como até agora todo mundo respeitou a quarentena. Agora, esse final de semana, amanhã, domingo particularmente, é a prova de fogo, porque está previsto 30 graus, está previsto sol, e todo mundo vai sair da quarentena ao mesmo tempo, então teme-se que as praias lotem e algo desse tipo aconteça. Eu acho que não, acho que o povo ainda vai se precaver um pouquinho, mas a ideia é essa, é uma abertura gradual, uma retomada gradual para tentar a normalidade, se assim posso dizer, na vida atual. E Luiz, como é que a população reagiu a essa notícia?
Oi? Como é que a população reagiu à notícia? O povo agiu com um pouquinho, né, um certo alívio, porque ninguém mais aguenta ficar em casa. Portugal já está quase há mais de um mês e meio já, que todo mundo tá trancado em casa, que tem muitas restrições. Hoje é feriado aqui, por exemplo, então as estradas estão cortadas, ninguém pode sair do seu município de onde vive. Tá, as medidas até agora têm sido bem enérgicas nesse sentido. Então o afrouxamento é sempre bem visto por todo mundo. Certo. Numa das colunas que você já escreveu, foi publicada em A Tribuna, você falava sobre a postura da população portuguesa durante essa pandemia, que ajudou bastante, na verdade, a esse período de pandemia ser até encurtado. Como é que foi esse comportamento? O povo português, desde o começo, antes do governo decretar o estado de emergência, os pais já tiraram os filhos das escolas. As escolas em Portugal, por exemplo, elas fecharam antes do governo mandar, porque não tinha mais aluno. Tipo, os pais já tinham segurado, já começaram a segurar os filhos em casa, as escolas já esvaziaram muito cedo, as fronteiras fecharam muito cedo, e Portugal, como só tem uma fronteira com a Espanha, foi mais fácil de administrar. O povo soube respeitar e se trancar, se resguardar em casa, saindo somente pelo necessário. E isso foi fundamental também, além de outros aspectos. Tá certo. E os brasileiros aí em Portugal, como é que estão reagindo a essa pandemia? Muitos já regressaram, principalmente aqui em Coimbra, onde eu moro, porque muitos vieram para estudar o semestre, as aulas de faculdade já foram encerradas até o final do semestre. Só voltam agora as aulas dos últimos 2 anos de escola, que são notas que são importantes na entrada, no ingresso à faculdade aqui em Portugal. Então, nesse sentido, até esqueci o que estava falando, desculpa. Não, estava perguntando como é que os brasileiros estão reagindo a essa Aqui, pandemia. então, e aí, por conta disso, a população entendeu direitinho desde o começo e foi mais tranquilo Portugal poder passar por essa fase. É bom entender, é bom que o povo do Brasil também entenda que não é porque Portugal está voltando agora nesse estado de normalidade que no Brasil também se possa voltar, porque tem uma diferença, um intervalo de tempo entre a explosão do Covid aqui e no Brasil. Então não é porque aqui está voltando no Brasil. Como é que está a situação do Covid aí? Aqui tá até que tem. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume. Aqui até que tem crescido bem pouco e tem diminuído agora. Antes era cerca de 20, 25 mortes por dia, agora já diminuiu bastante esse número. Nas últimas 24 horas o aumento foi de 0,8% só. Estamos chegando agora a 1.000 mortes, aproximadamente 1.000 mortes, mas ainda não bateu esse número de mil. Uhum. E a gente estamos aqui recebendo algumas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando essa live. Estão perguntando sobre a abertura das fronteiras, se elas vão estar abertas em julho. Em julho provavelmente sim, a TAP vai voltar agora com alguns voos já, mais para Lisboa do que para o Porto, porque a situação aqui do Covid no norte do país é um pouquinho mais grave. Mas a TAP, eu acho que para essa semana já volta a operar com voos para Brasil e Portugal. A fronteira com a Espanha é que deve ficar fechada há mais tempo, principalmente as fronteiras terrestres. Essas devem ficar fechadas mais ou menos até final de maio, começo de junho, ou até um pouquinho mais. Mas em relação a voos, eu acho que volta logo logo. E por que isso, Luiz? Porque a Espanha foi um país muito infectado, então teve muita gente que queria vir para Portugal para fugir do vírus na Espanha. Muitas caravanas de motorhomes no início da pandemia foram vistas em direção a Portugal. Então o governo preferiu fechar as fronteiras terrestres para evitar essa fuga do pessoal que o vírus veio do lado contrário a Portugal para cá. Então era normal que o pessoal fosse vindo tentando fugir um pouquinho para esse lado aqui. Então o fechamento dessas fronteiras também foi fundamental para evitar a propagação do vírus dentro do país. Como é que está a contaminação do vírus em Portugal? Está mais concentrado nas grandes cidades, Lisboa, Coimbra, Porto, ou para o interior também está tendo bastante casos?
O grande boom foi no norte do país. O norte do país foi, sem dúvida, o mais afetado. Lá teve um boom de casos. Claro que Lisboa, Porto, Coimbra, por serem cidades grandes, também tiveram um número bem alto. Uma outra localidade que foi muito afetada, que teve até isolada, teve até que fechar todas as entradas da cidade, foi a localidade de Ovar, que por coincidência é onde teve o maior carnaval aqui em Portugal. Teve até show do Monobloco no carnaval de Ovar, e Uhum. foi na altura do carnaval do Brasil, e aqui o vírus já estava um pouquinho mais adiantado, então não sei, não posso falar que tem relação, mas a cidade de Ovar também foi uma das mais afetadas e até agora ainda tem muitas restrições em referência à cidade de Ovar. Uhum. Só para quem não conhece Portugal, Luiz, explica para a gente onde fica essa cidade. É mais ao norte, mais ao sul? Ovar é um pouquinho acima de Aveiro, tem Coimbra no centro, um pouquinho acima de Coimbra, sentido Porto, tem Aveiro, Águeda e Ovar fica nessa região, um pouquinho perto de Santa Maria da Feira, perto de Aveiro, um pouquinho no norte, abaixo um pouco da cidade do Porto. E você está tendo contato, você mantém contato com brasileiros que estão aí em Portugal? Sim, sim, tenho muitos amigos aqui, brasileiros, a maioria vive aqui. Os que voltaram são mais os que estavam estudando, que vieram para trabalhar, mas conheço muita gente que veio para cá e vive aqui. Tem muita gente de Santos, inclusive, que mora aqui em Portugal, em Lisboa, mora muita gente. Muitos E amigos meus de infância. como é que eles estão enfrentando essa pandemia? Tá todo mundo também trancado em casa, a maioria é músico. Tem o Pablo Nush, que é produtor, tem o Max Soul também, que toca na noite aí de Santos. Eles vivem em Lisboa e eles foram os mais afetados porque vivem da noite, né? Ele é DJ Uhum. também, então eles agora estão esperando ver quando é que vai. Tipo, agora devem voltar os bares agora nessa primeira fase. E na segunda devem voltar os restaurantes. As casas noturnas é que devem voltar bem mais para frente, então é capaz que eles ainda sejam afetados um pouquinho por um pouco mais de tempo ainda. Mas tá Agora, todo mundo bem. os bares vão Oi? voltar nessa primeira fase sem nenhuma Sim, vão restrição? voltar. Se não, os bares voltam, mas com distanciamento, vai ser tudo bem rígido. Não é casa noturna, né? Tipo, aqueles bares é aqueles barzinhos de calçada, como posso explicar, tipo não sei se posso falar o nome de estabelecimento de Santos para comparar, mas como se fosse um bar do Toninho, os Uhum. bares desse tipo, não são bares de casa noturna. Certo. E esses brasileiros, como é que eles estão? Se eles trabalhavam com apresentações públicas, essas apresentações não ocorreram, como é que eles sobreviveram durante esse período? Teve Aí alguma tem ajuda que do governo? É, mais ou menos, né? Eu não sei se teve ajuda para eles, porque eles são autônomos, né? Eles trabalham na noite, eles tocam em casas noturnas, então eu acho que é bem difícil o governo disponibilizar algum tipo de ajuda para esse nicho. Mas tiveram que se virar, e aí um vai ajudando o outro também, porque geralmente sempre tem um do grupo que está conseguindo trabalhar, que está conseguindo manter, então um vai ajudando o outro na medida do possível, até que as coisas voltem ao normal. A gente é brasileiro, a gente conhece bem esse espírito. Ó, Luiz, a Regiane Siqueira está comentando aqui que Portugal se saiu muito bem frente à pandemia, graças ao senso de civismo e de responsabilidade. Isso é verdade. Isso é verdade. Aqui não teve briga política, aqui o governo e a oposição desde o começo se entenderam o que era o melhor para o país e de cedo puderam tomar as medidas juntos sem politizar a doença, né? Isso que foi fundamental e que está sendo o fiel da balança aí no Brasil no final das contas. Perfeito. Infelizmente. Para a população portuguesa, eles tiveram alguma ajuda do governo nesse período? Sim, muito o governo, tipo, para a população mais carente, distribuíram, já sempre teve, né, da Cruz Vermelha e de outras instituições e ONGs que distribuem comida para moradores de rua, isso manteve-se normalmente, e os pessoas mais idosas também ganharam cestas básicas e receberam ajuda do governo, as pequenas empresas também, mas para pequenas empresas foi mais para ajuda, foi mais no sentido de empréstimo, com juros baixos e com um longo prazo de pagamento. Mas uma ajuda que o governo tem dado, por exemplo, um desconto em contas de luz, de água, em alguns lugares até, algumas pessoas que dependem mais até isenção dessas contas até o mês de junho.
Uhum. Bom, agora pelo menos com essa expectativa de retomada, tudo dando certo, quais são as expectativas para o verão de Portugal? Como é que Portugal chega em julho? O verão começa logo logo, dia 1º de junho já começa a época balneária aqui em Portugal. Eu tive lendo algumas reportagens de que, apesar do surto, o Algarve já está com os hotéis com muitas reservas, até próximas da totalidade, e muitas reservas vindo da Inglaterra e do resto de alguns lugares da Europa. Eu acho que para agosto já deve estar um pouquinho normalizado, mas a princípio o que se debate aqui é que quando começar a época balnear, as praias sejam vigiadas e tenham um limite máximo de lotação. Não vai ser a Deus dará, todo mundo entrando na praia à vontade, não. Serão só as praias vigiadas, que tem praia vigiada que é a que tem guarda salva-vidas, e as não vigiadas. A Uhum. princípio, parece que as não vigiadas serão fechadas para evitar uma debandada das praias vigiadas para as não vigiadas. E as praias vigiadas terão um limite máximo. Vai ter acesso contado, o distanciamento social mínimo de um guarda-sol, de uma tenda para outra. Parece que vai ser um pouquinho rígido. Perfeito, Luiz. E, Luiz, quais são as expectativas para o próximo semestre aí em Portugal, no pós-pandemia? Muda alguma coisa? O governo prevê alguma ajuda para a retomada da economia do país? O que você está esperando? Eu acho que essa ainda é um pouquinho cedo para a gente falar do segundo semestre, porque a gente tem que ver como é que a doença vai passando no dia a dia, né? Tem que ver se vai aumentar, se está mesmo controlada, se não está, até que surja uma vacina. Acho que até ter uma vacina para o Covid, eu acho que todo mundo vai ter que se reinventar e tomar um pouquinho mais de cuidado, né? A gente hoje em dia, agora eu, por exemplo, eu vou pegar a estrada, eu tenho que pagar o pedágio, aperto o botãozinho do pedágio, já passo o álcool em gel na mão, a gente já começa a criar esses hábitos. Então, eu acho que a princípio, até a gente ter uma 100% de certeza e de segurança de que está tudo bem, acho que a população cada um vai tomar um pouquinho de precaução por si só para evitar o pior. E aí depois que tiver a vacina, a gente sabe que isso é um ciclo, né? Não é a primeira vez que acontece e não vai ser a última. Aí eu acho que a gente tem que se rever enquanto sociedade, aí não é Portugal, é o mundo inteiro, para ver o que é aceitável e o que não é aceitável ao redor do mundo para que se evite propagação de mais doenças como essa no futuro, porque senão daqui a pouco a gente vai estar lutando contra outro vírus, contra outra doença. Certo. Chegou uma pergunta aqui do Matheus Miller, ele está falando sobre a economia de Portugal. Por mais que o país tenha um maior controle sobre a doença, muito dessa recuperação da economia portuguesa tem a ver com o turismo. Como é que está o setor do turismo em Portugal? Um setor, aliás, que você conhece muito bem. Sim, agora o turismo, o governo está investindo muito numa campanha de faça turismo aqui dentro. Parece que não só Portugal, alguns países da União Europeia até vão permanecer com fronteiras fechadas para voos de fora da União Europeia. Então, os países estão investindo muito nessa campanha de não viagem, de faça turismo em Portugal. Então, acho que acredito que durante o verão, durante as férias, o turismo vai se desenvolver normalmente, vai crescer, mas vai ter um aumento desse turismo interno, do próprio povo português viajando para Portugal, que é muito bom, porque eu conheço muito português que não conhece Portugal direito, que prefere viajar para fora, então é bom até para o próprio povo local descobrir e conhecer um pouquinho mais as maravilhas de Portugal, que apesar de ser um país pequenininho, tem uma grandeza de variedade que surpreende qualquer um que visita o país. Você acha que esse público interno vai compensar a perda do público externo? Não vai se comparar, né? Porque Portugal estava na moda. Bem ou mal, já há alguns anos que Portugal estava na moda e era muito visitada por milhões de pessoas todos os anos. Então não vai suprir, com certeza não. Mas acredito que pelo menos para esse ano, enquanto as coisas não se ajeitarem, vai dar uma forcinha para o comércio local, para aqueles que conseguiram sobreviver até aqui, que vão conseguir reabrir de novo. É importante, qualquer ajuda é importante, mesmo que não se compare aos termos normais, pelo menos que dê para pagar as contas e para sair, superar um pouco essa fase até que tudo volte ao normal, eu acho que é importante. Ok. Aproveitando aí que Santos tem uma comunidade portuguesa muito forte, especialmente de madeirenses,
Como é que está a situação na Ilha da Madeira? As ilhas se safaram bem, né? Porque são ilhas, lá fica mais fácil de fechar o aeroporto e de controlar a doença. Tanto os Açores quanto a Ilha da Madeira foram bem pouco afetados. E tem ilhas dos Açores que já não contam, não registram mais casos de Covid. Então, é bem capaz que a normalidade volte lá primeiro do que no continente. Perfeito. Algumas nações europeias estão debatendo fazer uma espécie de filtro para os turistas a partir aí desse verão, tentando evitar ou restringir o acesso daqueles turistas que vêm de países onde o coronavírus ainda tá descontrolado. Portugal está pensando em fazer alguma coisa nesse sentido? Ainda não li nada a respeito disso, mas é bem capaz que seja uma providência da União Europeia, e sendo mandado pela União Europeia, todos os países têm que aceitar. Então, acho que Portugal também deve tomar alguma medida, alguma precaução nesse sentido, para evitar que a doença volte para dentro do país de novo. Os especialistas têm uma ideia de que no dia 21 de julho não haverá mais casos nenhum de Covid dentro de Portugal. Essa é a intenção, esses são os estudos, os planos, os estudos levam para crer que no dia 21 de julho será totalmente controlada a epidemia aqui em Portugal. É esperar para ver. Portugal tem seguido muito o exemplo da República Tcheca. Por tudo que a República Tcheca tem feito em relação ao Covid-19, Portugal tem procurado seguir mais ou menos os passos da República Tcheca, que tem tido resultados muito bons por lá também. E o pessoal teme aí o que eles falam de uma segunda onda de contaminação? Eles têm medo que venha de novo de fora, alguma contaminação, porque dentro de Portugal o vírus cresceu pouco. Teve inclusive um estudo também, eu não vou lembrar agora qual que é a fonte, mas teve uma reportagem que alertou que 10 países estavam com os números defasados em relação ao número de mortos, que o número de mortes era muito maior do que aqueles registrados. E Portugal estava nesse meio como o penúltimo país, com 10% mais ou menos a mais de mortes do que aquilo registrado. Então, Portugal ainda teme que nem todo mundo foi, nem metade da população, nem perto disso, foi testada para saber se tem a doença ou não. Então, é bom manter esse distanciamento, essas precauções, para evitar depois que, quando acha que tudo está controlado, algum surto chegue de novo, porque qualquer evento, tipo, a gente teve o exemplo do campeonato, do jogo de futebol entre o Liverpool, se não me engano, e o Valência, que foi uma bomba de vírus. Tipo, as duas cidades que tiveram torcida nesse jogo foram muito afetadas pelo vírus. Então, Portugal tem medo nesse sentido de abrir as fronteiras sem nenhum tipo de precaução e, de repente, em algum evento, pode-se, de repente, se estourar de novo um pico de Covid e daí se espalhar pelo país outra vez e voltar a estaca zero de tudo aquilo que já tem sido vivido até aqui. Perfeito, Luiz. Olha, chega uma informação aí do José Plácido Freitas, não sei se é parente seu aqui na região, que fala que na Ilha da Madeira só teve 86 casos confirmados e há 7 dias não há novos casos. Sim, graças a Deus. Ainda bem, a Ilha da Madeira é um lugar fantástico, vocês têm. Inclusive, a fundação do Exército Brasileiro, se eu não me engano, é devido aos madeirenses. Foi o pessoal da Ilha da Madeira que foi para o Brasil e que acabou por fundar o Exército Brasileiro. Pô, essa daí, acho que aí vai ser tema de mais uma das suas colunas no Jornal A Tribuna daqui a pouco, não? Sim, pode ser interessante. Eu descobri isso numa fortaleza que tem lá, quando eu estive lá para filmar, o senhor que era do Exército me contou muitas histórias sobre os madeirenses que foram para o Brasil, nomeadamente para a cidade de Santos. Perfeito, então, Luiz. Olha, Luiz, eu agradeço muito a tua participação aqui na live do Grupo Tribuna, de A Tribuna Santos, na página do Instagram, falando um pouco sobre como é que Portugal enfrentou a Covid-19, está enfrentando a Covid-19 e está se preparando agora para essa retomada, para voltar à normalidade. Muito obrigado, aí um abraço. Tá bem, eu que agradeço a participação, peço desculpa que uma hora eu perdi o raciocínio, que eu nunca fiz live assim com os negocinhos, com o pessoal comentando, aí eu fui ler a pergunta, esqueci totalmente o que estava falando. Mas agradeço demais, é muito bacana ter esse contato com o pessoal da minha cidade, que eu amo bastante e morro de saudade.
E dar um recado pro pessoal, fiquem em casa, tomem cuidado, porque no Brasil a situação a princípio está fora de controle. E se a coisa não melhorar, quem sabe no futuro o Brasil não seja um desses países com a fronteira fechada para Portugal. Então vamos tomar cuidado para diminuir o Covid-19 aí no Brasil, para que tudo volte ao normal e que em breve todo mundo possa estar aqui de novo visitando Portugal. Exato, a solução realmente é quem pode, fica em casa, realmente, Sim, e se você tiver que sair, máscara, saia com especialmente se agora é regra, tem que andar com máscara mesmo, você se protege e protege quem você ama. Sim, tem que. É incômodo usar máscara, eu sei que eu faço passeio com os carros do turista, tem que usar máscara também, é muito chato, mas é preciso, é necessário, então a gente tem que respeitar todo mundo usando seu equipamento de proteção. Logo, logo o vírus vai tá extinto, principalmente na nossa cidade, que tem muito velhinho, que é o povo o público, o povo de risco. Então a gente tem que tomar cuidado pela gente e pelos nossos idosos também, que tanto viveram e tanto batalharam e merece agora também estar protegido, que a gente faça a nossa parte por eles também, não só pela gente. Perfeito, Luiz. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu convido também, agradeço também a todos os internautas, o pessoal que acompanha o canal no Instagram do Jornal A Tribuna, do Grupo Tribuna, o @tribunasantos, e faço o convite a todos para acompanharem as notícias sobre Portugal, que o Luiz manda quinzenalmente no Jornal A Tribuna, na editoria de Mundo, e também publicada em www.atribuna.com.br. Mais uma vez, Luiz, um abraço aí, se cuide, boa sorte. Um abraço, E um abraço a todos. a informação na próxima também, que eu não sabia que estava tão escuro assim, não. Peço desculpa, um abraço a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Perfeito. Um abraço a todos aí e se cuidem e continuem acompanhando as novidades do Grupo Tribuna nas suas redes sociais, especialmente aqui no Instagram e também nas nossas próximas lives. Assim que tivermos mais novidades, a gente vai estar divulgando aí, convidando a todos para acompanhar. Um abraço e cuidem-se. Uma boa noite.